O Campeonato Paulista começa no próximo sábado e abre a temporada para os grandes clubes do estado. Para falar mais sobre futebol, eu converso agora com o jornalista Ted Sartori. Ted, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Irineu, obrigado. A Portuguesa estreia domingo na Série A2, é isso, Ted? Isso, contra o Nacional, da capital, 10 horas da manhã. Estreia na A2, volta depois de muitos anos, essa ascensão meteórica que a Portuguesa vem vivendo, E... Isso cria uma grande expectativa, Ted? Cria, não tenha dúvida, Irineu, porque a Portuguesa vem fazendo boas campanhas nos últimos anos, se passou muitos anos na última divisão, sempre com decepções e tal, nos últimos anos, contrariou tudo isso, subiu da última para a 3, da A3 agora passou um ano, depois subiu para a A2, quer dizer, é uma responsabilidade que se cria. E o pensamento do Sérgio Guedes e o pensamento dos jogadores, certamente, é A1, não tem jeito, porque além dessa, justamente por causa disso, por causa dessa responsabilidade que se criou. Tem estrutura, no caso de subir para A1, por exemplo? Porque também não adianta, às vezes é melhor não subir, às vezes é melhor se estruturar melhor, não é? E depois tentar dar voos mais altos. Não é, exatamente, tem isso também, porque é uma diferença, A Portuguesa, ela tem, se não o último, um dos últimos orçamentos da Série A2, porque... Como ela subiu agora, então ela tem cotas menores e há times com mais investimentos. Por exemplo, o Água Santa, que é de Diadema, ele tem um investimento, ele tem, somando tudo, tem 1 milhão. A Portuguesa tem menos de 500 mil. Quer dizer, menos de 500? 480, tem descontos e tal. Quer dizer, isso com federação você chega a uns 300 e pouco. Quer dizer, a estrutura, o Sérgio Guedes, ele faz autênticos milagres, porque... Ele traz muitos jogadores para jogar por causa dele. Ele conversa, ele tem o time na mão, como a gente costuma dizer. Exatamente. A credibilidade dele traz os jogadores que a Portuguesa consegue trazer, porque os salários são muito diferentes de clubes da própria divisão. Você já citou aí o primeiro confronto contra o Nacional, que já é uma pedreira logo de cara, não é? O Nacional é um bom time. É um time tradicional, um time tradicional, embora até os times tradicionais... Fez um amistoso com o Corinthians, foi isso? Isso, exatamente. O Corinthians foi no meio da semana, o Corinthians agora que jogou com o Santos, enfrentou o Nacional. É um time tradicional, mas todos os times tradicionais, até no estado, enfrentam dificuldades. Há times que já participaram de primeira divisão, que hoje estão na divisão que a Portuguesa estava há 2 anos. Mas eu acho que o grande fator que a Portuguesa tem, sempre tem nessas divisões, é jogar em casa. Eu acho que é o tipo do jogo que a Portuguesa tem que fazer valer o seu mando. A torcida certamente deve comparecer em massa. Deve ser a média de público até deve aumentar, porque a divisão é outra, acho que o interesse aumenta. Então acredito que São outras equipes, também, equipes que, como você já citou também, já estiveram na principal série do campeonato e que vão vir jogar aí agora com a Portuguesa também. Exatamente, isso atrai o torcedor, isso que a Portuguesa tem uma média de público ali que geralmente é 700, 800, 900, às vezes chega a 1.000 e pouco. Na A3 teve jogos mais decisivos, chegou a públicos de 5 mil, 4 mil. Eu acho que essa média deve aumentar. Se a média é 900 a 1.000, deve chegar a 1.500, 2.000. Que já está bom, né? Que já está bom, mas acho que 1.500 deve aumentar essa média. 1.500 já é uma média legal, Nossa, muito boa. Mudar um pouquinho, vamos para o Santos, que também fez uma partida amistosa com o Corinthians, 1-1. O que dá para esperar aí do Santos Futebol Clube? Eu acho que o preocupante foi a entrevista do Sampaoli depois do jogo, não é? Mas fala da partida e depois a gente fala disso. Primeiro falando da partida, eu gostei muito do Santos, principalmente no primeiro tempo, porque o primeiro tempo teve cara de jogo mesmo, porque no segundo tempo teve aquela série de substituições de um lado e de outro. Porque também o jogo estava 1-1, aí ninguém quer perder mais, no segundo tempo... Mas até no geral, o Santos teve o Santos teve 70% de posse de bola, com muita consciência, se deu muito bem na partida. Acho que o torcedor do Santos mais cético, até o torcedor do Santos mais otimista, esperava uma derrota, até porque, levando em conta como o Santos terminou o ano, e começando justamente contra o Corinthians, quer dizer, Corinthians também com alguns reforços, se renovando. Mas a grande atração era o Carille, né? Era o Carille. O Carille e São Paulo do lado do Santos, por que não, Eu acho que os dois lados ali tinham atrações nos bancos. O São Paulo, inclusive, super inquieto, ele não parava ali no... Que é o estilo dele, o estilo dele. Ele mesmo falou na coletiva, inclusive, que é o estilo dele. Ele vai ter dificuldade no campeonato, porque ele, no amistoso, ele praticamente estava cobrando lateral. Imagina no campeonato, o árbitro vai ter que ficar ali em cima dele. Agora, o que eu falei em respeito da entrevista, eu vi um pedaço da entrevista dele depois do jogo, ele principalmente falando do goleiro. Sim. Eu acho que se existe uma unanimidade hoje no Santos Futebol Clube, é o Vanderlei. Não tem a dúvida. É uma unanimidade, eu acho, o Vanderlei por tudo que ele já fez pelo Rio.
Aí ele falando que na cabeça dele ele quer um outro goleiro, ele precisa de um goleiro que joga com os pés. Eu entendo esse posicionamento dele, mas e levantando até a possibilidade de começar com o Vladimir enquanto ele treina o Vanderlei para o Vanderlei jogar com o pé. Eu achei uma coisa meio fora de propósito isso. Eu achei curioso porque ele deixou claro que não conhece direito o Vanderlei ainda. Agora, se ele quer ver o Vanderlei jogar com os pés, nesse jogo contra o Corinthians, ele fez aquela defesa maravilhosa que foi com o pé, né? Inclusive ele falou isso na entrevista. Ele falou na entrevista, eu não vi toda a entrevista. E o próprio Vanderlei, inclusive nessa busca que o Santos teve por goleiro, não gostou muito da condução que o Santos deu ao caso. Né? E sobre ainda o Sampaoli, ele falou do goleiro com os pés, ele até gostou do Vanderlei. Eu acho que ele já está preparando o discurso de certa forma, Irineu, porque ele está vendo que o Santos acho que não vai conseguir trazer o goleiro que ele estava pensando. Então ele já está tendo, se você vê na mesma resposta, ele já valoriza, dá uma valorizada no Vanderlei, dá uma valorizada no Vladimir. Eles chegaram a chamar o menino que é do Ceará, é isso agora, um goleiro? Não sei se foi alguma tentativa, mas ainda o Santos está atirando para tudo quanto é lado. O Sampaoli chegou a falar com algum jogador do Ceará, mas ele até ficou afastado e tal. Agora, muitos jogadores estrangeiros, né, que é mais a praia do Sampaoli. Quer dizer, ele conhece melhor o futebol sul-americano, pelo visto, do que os jogadores aqui do Brasil, né? Porque ele só pediu jogadores estrangeiros. De fora, né? É verdade. Você tem o Soteldo, que já chegou, que é venezuelano, que jogava na Venezuela. Você tem o Pablo Pérez, que é uma tentativa que está no Boca Juniors, quer dizer, ele conhece bastante do futebol sul-americano, né, não que ele não conheça o brasileiro, mas ele conhece mais do futebol fora do Brasil do que o futebol brasileiro. Só para completar do São Paulo, o que eu gostei muito da entrevista do Sampaoli, sendo bem honesto, é que ele responde o que se pergunta para ele. Que é uma coisa tão rara você ver em treinadores brasileiros. A gente até estranha. A gente até estranha, porque o treinador brasileiro dá aquela volta, tergiversa, e não responde, às vezes, o que você precisa saber. E o Sampaoli não. Bom, o Santos estreia no sábado, né? Isso, contra a Ferroviária. Aqui na Vila, né, esse jogo? Isso. Na Vila, Bom, falar um pouquinho dos outros times também. Palmeiras larga na frente já, mais uma vez? Olha, de certa forma, eu acho que o Palmeiras ele também começa na frente novamente, né? Porque é o campeão brasileiro, tem um elenco mais forte, tem recursos, Eu acho que se tivesse que fazer um ranking, né, de forças, né, eu colocaria o Palmeiras ali em primeiro, o Corinthians em segundo, e Santos e São Paulo ali brigando por essa terceira vaga. Quem seria terceiro e quem seria quarto. E vai disputar o campeonato, pelo jeito, com tudo, né? Ao contrário do que se especulou, né? O Paulistinha, como foi falado em outras oportunidades. Agora o Filipão já chegou, já falou, não, é mais um campeonato que nós vamos disputar e vamos tentar ganhar. Acho que é bem a cara do Filipão isso, né? Porque jeitão do Filipão. Não dá para desprezar isso, mas acho que o Palmeiras vem com força total, sim. Bom, para encerrar, falar um pouquinho do São Paulo, que disputou agora a Florida Cup. Ao lado do Flamengo, duas derrotas, né? O Flamengo saiu campeão, o São Paulo 2 derrotas. Apesar disso, o que dá para a gente avaliar aí do São Paulo? A Florida Cup é aquele tipo de torneio que se você ganha, não vale nada. Se você perde, é um desastre. Então, o São Paulo não tinha muito o que fazer. E o André Jardine, que é um treinador ainda em início e tal, não sei se o André Jardine vai durar tudo isso, mas eu acredito que o São Paulo até o meio do ano tem um outro treinador, porque acho que os resultados não vão de acordo. Talvez não fosse o momento ainda do Jardine, né? Talvez não. Às vezes você quer promover um treinador e às vezes por custos... Quer valorizar, acaba queimando. Né? Acaba queimando, exatamente. Ted, obrigado, pela sua participação aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Boa noite, Irineu, eu que agradeço o convite.